Trazer ao nosso coração uma reflexão de Deus. Amém, queridos? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo, estou pastor lá na cidade de Senador Pompeu, que é um interior aqui do Ceará, e nós estamos ali há pelo menos 11 anos, fazendo o trabalho que Deus tem nos concedido, e temos assim a gratidão da parte do Senhor de poder viver tudo isso, experimentar o Evangelho. E missões para mim é algo fantástico, é algo importante na minha vida. Sou fruto de trabalhos missionários e exerço essa função com muito amor, com muita gratidão. E eu quero conduzir o seu coração, como igreja, a entender que fazer missões não é algo assim surreal, não é algo que você não pode alcançar. Eu acredito que fazer missões faz parte da natureza da igreja. Se você foi comissionado através de Jesus Cristo para que você fosse salvo, você foi salvo com esse intuito de ser uma igreja. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem por natureza e sua essência ser uma igreja missionária. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Eu sou casado com a Aline Ranieri Demora. Eu, na verdade, achei fantástico a ideia do presbítero Fábio, passou para mim. Se não me engano é isso, né? Eu planto um amigo e colho um irmão. Fantástico isso, achei maravilhoso. E eu quero, irmãos, refletindo acerca destas verdades, pedir que vocês abram suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Eu gostaria que você ficasse assentado. Não tem necessidade de você ficar em pé. Se você quiser ficar em pé, meio, mas fique sentado, relaxe. Que você precisa relaxar agora. Você precisa ouvir algumas coisas. Eu quero que você esteja ciente que esta palavra não é para aqueles que faltaram, é para nós. Diga assim, é para mim. Diga, eu preciso ouvir isso. Deixa aberto aí. Amém? Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ler esse texto, um texto maravilhoso. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse texto, já foi pregado muito sobre esse texto. Mas eu quero ler com os irmãos apenas os primeiros 5 versos, para só então a gente poder orar. Amém? Todo mundo achou? A minha tradução diz assim, minha tradução é King James atualizada. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo, o heteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele, e teve ali relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passando algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: eis, estou grávida. Amém? Glória a Deus. Bom, quero convidar você a orar nesse momento, mesmo assentados, feche seus olhos. Hoje é um culto de missões. A proposta aqui é falar sobre esse tema, que acredito que não se limita apenas em um culto
específico, mas que é a própria mensagem do Evangelho. Eu não sei como é que você se encontra nessa noite, mas eu quero que você entenda que esta palavra, ela precisa encontrar morada no seu coração, e você precisa permitir isso. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Senhor nosso Deus, te louvamos nessa noite, glorificamos e exaltamos o Senhor. Estamos gratos por estarmos aqui, pelos cânticos que entoamos. Obrigado pela tua palavra que foi lida e será pregada. Que o Senhor, de uma forma especial, traga ao nosso coração as tuas verdades. Que o Senhor realize a tua obra sobre nós. Quero pedir a tua bênção, Senhor, a tua direção. Usa a minha vida como canal do teu Espírito. E que, antes de mais nada, me esconda por trás da cruz, para que Cristo apareça e seja exaltado para todos sempre. Pai amado, nos conduza, faça com que as palavras que saírem da minha boca sejam interpretadas pelo teu Espírito Santo ao coração da tua igreja. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar falando sobre o sono. Bom dormir, né? É bom dormir, sono é bom. Lá na reunião tinha horas que o sono pegava a gente, né? E aí, já um pouco exaustos, cansados, mas em pé, pescávamos um pouco. A necessidade de dormir era grande, principalmente nós que viemos do interior, viajamos, outros que vieram de Natal. De fato era muito cansativo, mas enfim, vencemos o sono e conseguimos ser ministrados e foi sensacional. Mas o sono, ele pode ser um aliado para o descanso, mas também pode ser a sua maior desgraça. Acidentes trágicos acontecem por causa do sono. Você está dirigindo lá e aquela vontade de dormir vem, você não controla, e aí que acontece grandes acidentes que podem ser trágicos, irreparáveis. Mas de fato o problema não é o sono, mas como ele te domina. O sono, ele pode se tornar um aliado, como um descanso para você, para o seu corpo, para a sua mente, mas também pode se transformar em um grande inimigo, um grande obstáculo. Eu quero que você abra a sua Bíblia bem rapidinho, em Romanos, capítulo de número 13. Romanos capítulo 13 vai nos dar uma informação importantíssima acerca do sono. Versículo 11 nos diz assim: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo aqui traz uma informação crucial, importantíssima para a igreja. A igreja de Romanos, os cristãos, eles estavam já conformados simplesmente pelo fato de receberem a palavra do Evangelho, de confessarem a Cristo suas vidas e se renderem a Cristo, serem salvos. Estavam muito bem aconchegados da igreja, estavam vivendo uma vida de congregar, de poder estar na casa do Senhor, e isso, ponto. E isso trouxe alguns problemas para a igreja, e Paulo aqui os adverte sobre a proposta da fé no âmbito da salvação, que é progressivo. Não se limita apenas em simplesmente levantar suas mãos, aceitar Jesus e se batizar. A sua fé, ela é construída a partir da sua vida que se dedica a esta causa. E é justamente diante desta visão que Paulo os chama a uma responsabilidade progressiva, de que é necessário eles galgarem, é necessário eles progredirem na fé, é necessário que eles sejam uma igreja ativa, dinâmica, e que de fato se responsabilize pelo progresso do Evangelho. Então,
Paulo aqui dá uma chacoalhada na igreja, dizendo: olha, não acabou, é necessário andar mais, é necessário vocês progredirem na fé, entenderem que a salvação, e no âmbito da fé, não se limita apenas em um estágio, mas vários estágios que o leva a um amadurecimento de fé, ao serviço que vai refletir a sua fé. Amém, queridos? Vamos para outro texto agora, Efésios capítulo número 5, versículo 14. Enquanto Paulo fala aos romanos que agora é necessário que haja progressividade na fé, que você avance, que você não fique apenas na zona de conforto, simplesmente porque você está na igreja, já foi batizado, e isso, ponto. Você senta, congrega, participa, e Paulo então dá aquela chacoalhada e diz: olha, não é por aí, é necessário que vocês venham andar, progredir, avançar e conquistar. Em Efésios, capítulo número 5, verso 14, diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Romanos, Paulo fala sobre o efeito progressivo da fé, que você não pode simplesmente ficar estagnado, inerte, simplesmente porque você já aceitou Jesus, já se batizou, está vindo para a igreja. Você precisa progredir, você precisa ir avante. Agora em Efésios, Paulo fala: olha, a sua necessidade e responsabilidade de vencer o sono é sua. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de acordarmos do sono, de despertarmos do sono, para que assim Cristo possa resplandecer sobre você. Amém, queridos? A nossa responsabilidade de entendermos que esse sono, ele não irá nos ajudar, por causa do progresso do Evangelho, por causa da missão da igreja, essa atitude conformista, de que está tudo bem, está tudo tranquilo, tenho 30 anos de cristão, já fiz o que era para fazer, e não tenho mais nada para fazer. Isso não funciona de forma bíblica, isso não pode ser característica da igreja. Então Paulo, ele nos orienta a respeito dessa responsabilidade de acordarmos, de nós nos despertarmos desse sono, muitas vezes o sono da própria religiosidade, onde nos engessa, onde nos permite muitas vezes estarmos focados simplesmente aqui nessa igreja, ou no templo, que é um lugar, um espaço que nós nos reunimos. A igreja é muito mais do que isso. A igreja, ela é viva, a igreja, ela é dinâmica, a igreja, ela é poderosa, e ela está onde você se encontra, no seu trabalho, na rua, no dia a dia, em todo lugar, e na sua casa. Olha só como a igreja, ela é ativa. Quando nós nos reunimos aqui, a gente vem celebrar tudo aquilo que foi feito pela igreja lá. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que a proposta de Paulo é mostrar para a igreja a necessidade de nós vigiarmos, estarmos atentos. E aí vem uma parábola que Jesus conta sobre as 10 virgens, que por causa do sono, e por não estarem vigiando, perderam o noivo. E é justamente dentro dessa proposta que eu acho maravilhoso o texto que nós lemos. Eu acho lindo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada. Imagina aqui, o rei Davi, o grande rei Davi, historicamente, o rei Davi, ele é sensacional, ovacionado pelo povo. Até para falar o nome de Davi era uma coisa muito séria. E aqui, acredito que o texto é um divisor de águas, e traz aqui algo muito trágico na vida desse homem de Deus, e que tudo começou com uma frase do texto de que Davi ficou no palácio, e algumas traduções diz, e acordou tarde.
Davi permaneceu no palácio enquanto estava acontecendo a guerra, e ele acordou tarde. Esta frase é o que nos chama a atenção. Eu quero mostrar para você que, da mesma importância que se trata de Davi, também fala de um homem chamado Natã, profeta de Deus, que acredita que foi ousado o suficiente para mostrar para Davi o seu pecado. E eu não quero jamais me comparar ao Natã, mas quero dizer a você que muitas vezes nós precisamos ouvir aquilo que nós não gostamos. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Meu pai é assim, um pouco diferente. Então eu fui um adolescente normal, que passava a noite, né, brincando, conversando, e depois acordava tarde. Qual adolescente que não faz isso? E aí meu pai, muito assim, bom, ele dizia: Leonardo, só uma vez. Leonardo, 2 vezes. Na terceira vez dizia assim, ele pegava um balde de água e jogava na minha cara para que eu pudesse acordar. Primeira vez dizia: Leonardo, Leonardo, espera um pouquinho. Na terceira vez a água vinha, e eu tinha por obrigação depois pegar o colchão, o lençol, estender, porque era culpa minha por causa daquela água. Eu ficava com uma raiva terrível, e era para trabalhar. Ele me acordava para trabalhar cedo da manhã. Para quem não sabe, eu tive uma infância, uma adolescência, e meu pai era carroceiro, né? Então eu ajudava ele na carroça, e tinha que pegar o animal, selar o animal, para nós trabalharmos. Então isso era mais ou menos 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, e isso era para mim algo terrível. Imagina você acordar às 6 da manhã com um balde de água na cara, e dizendo: vamos que vamos, né? Eu quero trazer no seu coração uma palavra que o desperte, para que você viva o melhor de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não experimentou esse evangelho genuíno, esse evangelho que nós não abrimos mão, esse evangelho que nos faz romper limites, obstáculos, continuar firmes na fé, perseverantes, acreditando no potencial da igreja em Cristo Jesus. Mas uma coisa que nos leva a esse entendimento é, de fato, nos despertarmos do sono. E eu quero tratar com os irmãos sobre algumas coisas importantes. O texto vai falar que Davi, ele permanece no palácio e ele acorda tarde. E tem uma palavra legal que se chama ociosidade. Você já ouviu essa palavra? Ociosidade. E aí traz alguns sinônimos, ou significado de ociosidade. É a falta de disposição, de pressa ou empenho. É preguiça, indolência ou moleza. Inatividade, é mais ou menos isso. É uma pessoa que não quer fazer nada, quer ficar de boa. Não tem aquele momento que a gente diz assim: não quero fazer nada hoje. Eu não tenho esse luxo lá em casa. Quando eu penso em ter esse luxo, já vem um calhamaço de situações para me fazer, e eu acho bom demais, porque me acorda. Mas tem momentos em nossas vidas que nós temos um tempo para isso, e aí a gente escolhe não fazer nada, ficar de boa. Eu sei que há momentos para isso. O problema é quando esse momento deixa de ser um momento e vai se transformar em um estilo de vida, em um hábito constante. E isso vai trazer para você, eu falo isso no âmbito da igreja, no sentido de sermos cristãos, de sermos igreja. Isso é preocupante, de nós olharmos para a igreja e acharmos que não tem nada para fazer, que tem sempre outros para fazer. E é diante desta palavra ociosidade que nos leva a ficarmos inativos, inertes, parados, de braços cruzados, em uma realidade que a igreja, ela é a resposta para o mundo, a resposta de esperança e de salvação para esse mundo.
Nós somos a resposta de Deus, amém, queridos? Você é a resposta de Deus no seu trabalho, você sabia disso? Você acha que você está no seu trabalho em vão? Porque você, claro, tem um potencial, você estudou para aquilo, e você está ali por acaso, simplesmente pela sua própria decisão? Não é. Você foi plantado no lugar certo. As pessoas aparecem na sua vida por causa de um propósito estabelecido por Deus. Deus envia as pessoas nas situações certas, para que você seja luz e sal da terra, seja a igreja viva. Ah, pastor, então aonde eu estiver, eu preciso falar de Jesus. Você não precisa falar com palavras, simplesmente pelo trato, pela sua atitude, pela sua postura, isso já transforma o ambiente, amém, queridos? Então não pense na sua mente que somos igreja apenas aqui dentro. Não somos igreja na rua, comprando pão de todos os dias, comprando a carne no açougue, comprando gás, falando com o rapaz que polda a sua árvore. Somos evangélicos, somos cristãos, somos luz, somos sal, e nós temos um propósito de levar essas boas novas, de levar esperança para aqueles que são desesperançados ou desesperançosos. Amém, queridos? Essa atitude até hoje tem derrubado muita gente, gerando dor e consequências irreparáveis. Simplesmente cruzarmos os braços e deixarmos que os outros fazem, simplesmente achar que não tem nada para fazer e ficarmos tranquilos. Quando aceitamos a Jesus, e na proposta de salvação, Jesus diz o seguinte: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, não é assim? Tome a sua cruz e siga-me. Esta é a proposta de sermos salvos, e muitas vezes nós esquecemos dessa essência, de que para seguir Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa vontade de ficar de boa, de cruzar os braços. Nós precisamos fazer com que a cruz seja sinônimo de nossa vida, seja o testemunho real de quem nós somos. E a cruz não é viver uma vida de sofrimento, carregar a cruz, aquela dor, não, irmãos. Toda vez que você olha para a cruz, você lembra de quem? Olha para a pessoa que está ao seu lado, você lembra de quem? Jesus. Será que enquanto você anda, vive, faz qualquer coisa, as pessoas olham para você e percebem Jesus? Porque a palavra cristãos é um apelido em Atos Apóstolos, apelido pelos de fora. Eles viram as pessoas fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia e disseram: ali estão os cristãos. Então essa semelhança era importantíssima na vida do crente, na vida daquele que confessava Jesus como Salvador. E quando a gente se propõe a ser discípulo de Cristo, o chamado para o discipulado envolve pelo menos 3 princípios. Primeiro, renúncia. Eu deixo. Desprendimento. E terceiro, prontidão. Não é depois, não é quando dá, é agora. Se você ouviu a mensagem do Evangelho, Deus tem uma proposta para a sua vida, um propósito para ser realizado, não é amanhã, é agora. Está acontecendo, dia após dia, está acontecendo, você está sendo envolvido pelo Espírito Santo, porque existem não apenas a sua realidade, mas existem outras realidades que a partir da sua vida serão alcançadas. Você está entendendo a magnitude do projeto de Deus? Então, quando você tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, de aceitar Jesus e cruza os braços, vive uma vida ociosa, sem querer fazer nada, você está, na verdade, prejudicando aqueles que estão ao seu redor. Porque Deus, quando plantou a semente em você, Ele tinha em mente outras pessoas também. Amém? A nossa missão de sermos discípulos é avançar. Essa é a grande comissão de Jesus: ide, entrar pelas portas do inferno, porque elas não irão prevalecer contra a igreja.
Você está entendendo que ser discípulo é ir, é avançar, é progredir. Se você olhar para a carta aos Romanos, há uma estrutura dinâmica e pedagógica, porque Paulo começa falando sobre o propósito de Deus, ele fala sobre a salvação, para que te leve a ser igreja. Essa é a grande proposta do Evangelho. Ele não te salva simplesmente para você ficar tranquilo, de braços cruzados e esperar as coisas acontecerem. Ele te salva para que você se transforme em uma igreja. A igreja viva, dinâmica e poderosa. A sua vida cristã não se resume simplesmente por você ter confessado Jesus e entregado a sua vida a Cristo. Tudo isso é projeto de Deus, é graça de Deus que o levará a ser a igreja. Você é inserido na igreja de Cristo Jesus, essa igreja viva, dinâmica e poderosa. Amém, queridos? Então essa é a proposta de Paulo. Ele fala sobre os conceitos, a ortodoxia, os conceitos teóricos, para que o leve à prática, a ser igreja, a esse exercício da fé. Essa é a grande dinâmica da salvação. Amém, queridos? Então a primeira coisa que acontece é dormirmos demais. Dormir demais faz mal. A segunda coisa que acontece é que enquanto nós dormimos demais, acaba provocando o quê? Ociosidade. A gente não quer fazer nada. E a terceira causa do sono, que começa com sono, mas o leva à ociosidade, leva à procrastinação, que é simplesmente o efeito de você adiar as coisas, de você sempre deixar para depois, de você sempre achar que há tempo ainda. E aqui, irmãos, é interessante o nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina de desculpas. O seu cérebro, ele gosta de hábito, sabia disso? Hábito, ele gosta de hábito, porque o hábito, ele é automático. O seu cérebro, ele quer descansar sempre. E olha só que interessante, há milhões e milhões de anos, como é que funcionava o cérebro? O cérebro, ele ia para a caverna, ficava lá paradinho, até sentir fome. Aí, sentindo fome, ele saía, comia e voltava para a caverna. Porque o cérebro passou uma mensagem: aqueles que saíam para desbravar eram mortos pelos leões. Então, não vale a pena sair, desbravar, fazer alguma coisa. O cérebro manda uma mensagem: olha, fique quietinho, só vai sair quando você tiver fome. E é justamente essa a ideia do nosso cérebro. Porque o fracasso é uma zona de conforto. Isso é trágico, porque quando você fracassa, sua mente manda uma mensagem para você: não, isso é normal, isso é assim mesmo. Muitos fracassaram. Você não vai conseguir, fica aqui mesmo, fica tranquilo. E a nossa mente sempre trabalha dentro desse princípio. Olha só, quem tem esse problema de adiar as coisas, ele faz rapidamente aquilo que demanda menos esforços. O cérebro permite essa mensagem de fazer as coisas rápido e fáceis, para que não haja esforços. Esta é a mensagem do cérebro, que o envolve a ter hábitos automáticos. E mudar hábitos é provocar esforços. Você já lutou contra o sono? Quem já lutou contra o sono aqui? É fácil? Duvido. Lá no seminário, já estou encerrando, viu? Que hora que termina? 8, 10? Lá no seminário, colégio interno, estudando em colégio interno,
e lá nós estudávamos intensamente. O que acontecia? E lá faz muito frio, então nós íamos para o único lugar que poderia ficar aceso era o banheiro. Então, para a gente estudar, a gente vinha só com as peças íntimas, para ficar frio mesmo. Íamos para o banheiro descalços, para os nossos pés ficarem frios. E aí nós estudávamos a noite toda para fazer prova no outro dia. Tinha dia, ou tinha noite, madrugadas, que não era suficiente ficar daquele jeito. Nós então batíamos a cabeça assim na parede. Nós usávamos o cartão para estudar as línguas, e a gente coloca a língua aqui e vira e traz o significado. Não sei se vocês já fizeram isso, fiz muito isso. E aí a gente batia a cabeça assim, para não acordar, porque nós tínhamos que fazer a prova no dia seguinte. É difícil, leva esforço, mas também leva a mudança de hábitos. E é justamente essa mudança de hábito que precisa gerar esforço. O seu cérebro vai sempre lançar para você desculpas de nós adiarmos. Quantos aqui já estamos encerrando o ano, né? Ano passado, vou ler a Bíblia todinha. Eu vou mais para a igreja, vou participar mais dos trabalhos da igreja. Aí você faz uma avaliação até aqui se você fez tudo isso. Sabe por quê? Porque somos ótimos em planejamento, em metas, somos bons. Agora na realização a gente não dá. E é diante desses hábitos que nós precisamos melhorar como igreja. Nós precisamos sim sermos protagonistas de nossas mentes, dos nossos hábitos. Não deixe que a sua mente te influencie a deixar para depois, a cruzar os braços, a achar que está tudo bem, obrigado. Então a minha proposta hoje é: saia da ociosidade, acorde, faça missões, pelo menos por 3 princípios básicos. Por que fazer missões? Primeiro, porque fazer missões, você realiza seu propósito de ser igreja. Amém, queridos? Fazer missões é realizar o seu propósito. Não é um departamento da igreja, não é opcional. Eu não faço missões porque é uma opção. Não, eu vou para o louvor ou eu faço missões? Não, irmãos. E fazer missões vai levar você a muitos estágios, a muitas opções para você levar o evangelho. Mas o mais extraordinário é você entender qual é o seu propósito na igreja. Eu sempre falo isso lá em Senador Pompeu. Você é importante. Deus te escolheu não de forma aleatória, por acaso. Deus te escolheu para congregar nesta igreja porque você é importante. Existe um trabalho específico através de você, que vai ser feito através da sua vida. Então não fique olhando para as pessoas que estão aqui no púlpito, tocando, cantando, participando dos eventos, e talvez você se ache menosprezado, inútil. Você não é, porque foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Amém? E nós precisamos entender o nosso propósito de sermos igreja, essa igreja viva, essa igreja dinâmica, essa igreja poderosa, que onde eu estou, eu irei falar do evangelho, eu irei ser um cristão autêntico, e isso é fantástico. O entendimento de sermos essa igreja, esse propósito de sermos igreja, porque às vezes o trabalho da igreja se limita apenas nessa visão. Quem prega, quem canta, quem é líder, quem está articulando a liderança, sendo que você é a igreja, sendo que você tem potencial, e que as lideranças, os departamentos só funcionam se você descruzar os braços e participar. Amém, queridos? Então é muito importante você entender isso. Fazer missões é realizar o seu propósito de ser igreja. Ah, pastor, mas eu não sei o que Deus me chamou. Se aproxime da igreja. O que eu posso fazer? Posso aprender?
Quantas pessoas aprendem a tocar, aprendem a evangelizar, aprendem a fazer a obra de Deus? E é por isso que existem mestres na igreja. O fato é que muitas vezes nós descansamos na proposta de simplesmente aceitarmos a Jesus e permanecermos nos bancos e congregarmos apenas. Deus não tem esse propósito para a sua vida. É necessário que você saia desse conforto, você saia dessa visão, porque esse não é o propósito da sua vida. Amém, queridos? Segundo, primeiro ainda, então a igreja como proposta de fazer missões, essa igreja viva, ela se movimenta, ela avança, ela é viva, ela é dinâmica. Então não se limita apenas quando você vem à igreja, quando você levanta as suas mãos, quando você canta, quando você vem para a igreja. Não, irmãos, a igreja é onde você está, é onde você leva a palavra, onde você ora pelas pessoas, onde você lida com o trato com as pessoas, a sua honestidade, a sua integridade, tudo isso, irmãos, Deus está fazendo, está realizando uma obra. E é muito importante você entender isso, de que você não é igreja simplesmente aqui dentro, você é essencial lá fora. Amém? Lá fora. Segundo, por que fazer missões? Porque isso, irmãos, amplia a visão do reino. Sabe por que muitas vezes aparece na igreja pessoas dizendo: não gostei do culto hoje, fraco, pastor não dá pulo, pastor não fala em rajada de mistério, pastor não dá salto mortal, o louvor foi tão assim hoje, tão diferente, um louvor que eu nem conheço. A gente começa a questionar muita coisa dentro da igreja. Irmãos, quando a gente começa a envolver com missões, eu falo isso com muita propriedade. Eu amo fazer missões. De você ir no lar das pessoas, de você ouvir as suas histórias, de você orar por elas, de você trazer uma palavra de Deus ao seu coração, de você reunir alguns alimentos na sua casa e entregar como cesta básica para aqueles que precisam, de você entrar em oração, em intercessão por alguém que está sofrendo por uma causa difícil, e que você diga para ela assim: olha, eu estou com você e não abro, vamos orar juntos. Irmãos, isso amplia a sua visão de reino, isso te permite a não parar nas picuinhas da igreja, nas fofoquinhas, de que fulano falou mal de mim, cicrano falou mal da igreja. A gente se esbarra em coisas tão fúteis, tão irrelevantes, porque nós estamos condicionados a viver esse mundinho, essa caixinha tão pequena, enquanto há uma missão extraordinária acontecendo lá fora, no âmbito do seu trabalho, da sua escola, das suas atividades, dentro da sua casa. Então comece a entender que fazer missões amplia a sua visão de reino. Você começa a entender o quanto Deus pode te usar, com a sua simplicidade, com aquilo que você faz, aonde você está, Deus te usa, irmãos. Amém, queridos? Você começa a entender que você é importante, que Deus tem algo maravilhoso através da sua vida, de pessoas olharem para você e dizer: olha, obrigado, porque essa palavra, a sua oração, a sua presença me renovou, me trouxe esperança. Eu preciso olhar para Jesus, e essas pessoas olhar para Jesus através de você, porque nós estamos muitas vezes focados nas coisinhas pequenas dentro da igreja, porque nós estamos ociosos, estamos de braços cruzados, sonolentos, e adiando sempre a proposta de Deus sobre a nossa vida, que é viver o seu sobrenatural. Então, ampliar a visão do reino é a proposta. Olha só, Lucas capítulo 9, os 3 discípulos mais chegados de Jesus estavam com sono. Lucas 9, sono. Mas o texto diz que eles, vencendo o sono, viram a glória de Deus, porque foi justamente a transfiguração, a revelação da divindade de Cristo. Por eles vencerem o sono, eles viram a glória de Deus. Irmãos, Deus, Ele move de forma sobrenatural, dentro da igreja, fora da igreja. Mas quando você estiver focado nas coisas, nas pessoas, na liturgia, você
perde o foco do reino, você menospreza muitas vezes aquilo que Deus está trabalhando, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando. Então, quando você coloca a mão na massa e está assim, tem dois motivos que eu vim assim. Primeiro, porque eu achava que não ia pregar em lugar nenhum. Então eu vim simples, vim para a reunião. Mas também o motivo de estar assim, de mangas arregaçadas, é para mostrar para você que você só vai ampliar a sua visão quando você colocar a mão na massa. É isso. Você só vai entender o milagre, o sobrenatural de Deus, o quanto é bom um sorriso de alguém que agradece pela sua oração, quando você agir, quando você arregaçar as mangas e estar presente com essa pessoa, se envolver na intercessão, no convite, no evangelismo, para que essas pessoas encontrem Jesus. Sua visão será ampliada. Amém? Terceiro e último lugar, além de você realizar o propósito de ser igreja, você amplia sua visão e você amadurece como discípulo de Jesus. Fazer missões te amadurece, te faz crescer, te faz deixar de ser um cristão menino para se tornar uma pessoa madura, uma pessoa que aprende a lidar com conflitos, a lidar com a solidão, a lidar com complicações, a lidar com desafios, que é justamente o processo de você fazer, de você se colocar na frente. Quantos desafios nós nos colocamos para orar, intercedendo por pessoas, visitando pessoas, e que no início você achava que não dava certo, e que Deus realizou um grande milagre. Isso te fez crescer, isso te fez crescer na fé, na esperança de que o seu coração agora se tornou mais forte diante das dificuldades. Isso te amadurece como um cristão, para que você entenda que você não é mais um na igreja, você é útil, você é importante, e você é uma peça importantíssima para o evangelismo, para a intercessão, para a proclamação do evangelho, para a participação até mesmo do culto, porque aqui nós vimos várias gerações, né? Então eu sempre falo isso na igreja: olha, você recebeu um dom, você recebeu um talento, multiplica isso, ensina para outra pessoa, porque você não é eterno, você não é para sempre, e a igreja precisa se movimentar, a igreja precisa crescer, e isso, irmãos, fazer missões nos amadurece, nos faz mais crentes, mais maduros, mais tementes a Deus. Amém, queridos? Saia, para nós concluirmos, saia, mais uma vez, saia do colo da Dalila. Quem foi Dalila? Quem foi Dalila? Aquela mulher bonita, que o pobre do Sansão caiu. Muitas vezes nós estamos no colo de Dalila, flertando com o pecado. Estamos aconchegados, tranquilos, vivendo uma vida tranquila. Mas isso, irmãos, nos leva a grandes tragédias. Davi estava tranquilo, não estava? Na paz, acordou tarde, passeando pelo palácio. E o texto fala que Betseba tinha acabado de tomar banho. Mas o texto fala uma coisa interessante: ela tinha saído do período menstrual. Quando a mulher sai do período menstrual, o que acontece para a mulher? Ela fica fértil. Você entende as armadilhas do diabo quando você está ocioso, quando você está de braços cruzados? Você está no colo de Dalila, e o que vem sobre a sua vida são tragédias, são terríveis tragédias, e é isso que Deus não quer para a sua vida. Deus quer que você se levante e faça missões. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia! Eu confesso que a proposta de plantarmos um amigo, eu sempre digo o seguinte: eu só ofereço para o meu amigo aquilo que realmente é importante.
não é? Eu não convido, eu não chamo qualquer pessoa para dentro de casa, eu não me aproximo de qualquer pessoa, eu aproximo de amigos. E é muito importante que você seja um referencial de Cristo para os seus amigos. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade, quando as pessoas dizem, eu tenho muitos amigos, e eu pergunto para ela, quantos dos seus amigos estão na igreja? Quantos? Quantos que dizem ser seus amigos estão na igreja? E essa é a grande dinâmica, porque nós muitas vezes não conseguimos refletir Jesus para os nossos amigos. E esses amigos, irmãos, são pessoas que Deus tem nos dado, nos presenteado, para que você possa trazê-lo, não apenas para a igreja, mas para esse evangelho genuíno, que reflete através de você. Vamos orar? Feche seus olhos. Amado Deus e eterno Senhor, te damos graças nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder, Senhor, compartilhar desta palavra, dessa simples reflexão, que o Senhor possa trazer no nosso coração esta convicção de que esse sono, Senhor, essa proposta maligna da ociosidade, ela não vem para somar conosco, mas vem para nos destruir. Queremos, Pai amado, entender que missões é realizar a sua obra, o seu propósito de sermos igreja. Queremos fazer missões, meu Deus, para ampliarmos a nossa visão de reino. Queremos fazer missões, meu Deus, porque fazer missões nos amadurece como discípulos de Jesus. Senhor amado, seja com a tua igreja, essa igreja tão amada, essa igreja tão especial no meu coração, que eu oro todos os dias por ela, que o Senhor realize a tua obra, Senhor, e continue prosperando este lugar. Oramos, Pai, pelos missionários, pelas pessoas, Pai amado, que congregam aqui, que eu acredito que são missionários de Jesus. Todos nós somos missionários, e nós queremos nos dedicar ao Senhor, e fazer, Pai amado, a tua obra com amor, com dedicação, porque foi para isso que fomos chamados. Pai, assim eu oro e agradeço por esta rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Nós estaremos voltando para o sertão amanhã. Ore por nós temos muito trabalho lá ainda, e eu tenho certeza que essa igreja tem orado por nós, tem intercedido. Eu fico muito grato a Deus por todos os irmãos. Obrigado pela sua paciência de poder ouvir a mensagem. É uma mensagem simples, mas eu acredito que refletiu sobre o seu coração e vai despertar você para fazer missões em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.